Olá, meu nome é Abraão Zusa Costa, e eu vou fazer a apresentação desse artigo. É um artigo de 5 páginas da Oncology Reports. Ele trata da identificação e caracterização de células cancerígenas semelhantes a células-tronco. E essas células elas são de um carcinoma primário de câncer de colo de útero. Foi publicado em maio de 2009. O objetivo desse artigo é identificar e caracterizar o equivalente a uma linhagem de células tronco cancerígenas do carcinoma primário do câncer de colo de útero. Eles falam sobre o equivalente a uma linhagem de células tronco cancerígenas porque, de acordo com esse estudo, existem evidências de que algumas células cancerígenas elas têm um comportamento muito parecido, muito semelhante ao comportamento de células tronco, porque elas são células que não tem como dizer que elas não sejam indiferenciadas, porém elas parecem estar diretamente ligadas ao crescimento, à manutenção de um ritmo de crescimento do tumor. E os autores eles definem que o câncer de colo de útero é um dos tipos de câncer que apresenta maior resistência aos quimioterápicos, entre 48%, em alguns casos até 78% de resistência aos quimioterápicos. E, como eu tinha dito antes, né, existem indícios de que algumas células parecidas com células-tronco, né, mas porém cancerígenas, elas seriam capazes de sobreviver ao uso desses medicamentos. A premissa que os autores usam é que essa resistência se deve a que essas células em especial, elas não expressam sítios de ligação nas células-tronco cancerígenas, sítios de ligação para os medicamentos que são utilizados, né, no tratamento quimioterápico. O câncer de colo de útero se sabe que ele é o segundo tipo de câncer mais frequentemente diagnosticado em mulheres, né? O primeiro é o câncer de mama. Estima-se que em torno de 500 mil de mulheres são diagnosticadas por ano com esse tipo de câncer, e mais da metade delas acaba morrendo em decorrência do desenvolvimento da doença. Esse câncer é o segundo tipo mais comum entre as mulheres. Alguns tipos de câncer de colo de útero, eles possuem uma ligação direta com o vírus HPV. E existe uma evidência, né, como eu tinha falado antes, de uma hierarquia nas células cancerígenas. Você teria uma população heterogênea de células que formaria a maior parte do tumor. E bem no centro, ou em alguma porção mais oculta, né, mais centralizada, você teria uma pequena porção de células que são capazes de sustentar a formação das novas células cancerígenas. E essas células, elas são denominadas TICs, que seria Tumor Initiating Cells, ou CSCs, Cancer Stem Cells. E os autores eles defendem que a explicação para a resistência dessas células está no fenótipo das TICs e das CSCs, né? E o fenótipo ele está ligado a essa não expressão de alguns sinalizadores para medicamentos, né? Ou até mesmo a expressão de alguns sinalizadores que existem em células que são resistentes, né? A metodologia que os autores utilizaram, eles começaram com uma cultura de um tumor esférico primário. Eles procuraram fazer uma cultura de um tumor esférico primário. Para isso, eles coletaram células tumorais de 19 pacientes. Essas células tumorais foram lavadas em solução tampão, foram separadas das células vermelhas e isoladas em células tumorais individuais. Depois disso, elas foram incubadas para a formação de aglomerados globulares não aderentes. O que isso significa? Isso significa que, como a teoria, né, a teoria que diz que existem essas células tronco cancerígenas, essas células elas devem existir em alguma porção mais protegida do tumor. Então, por isso, eles procuraram formar esses aglomerados globulares não aderentes. Eles também utilizaram análise de citometria de fluxo, inibição de crescimento com quimioterápicos in vitro,
que era para quando as células estivessem maturadas, e aí a partir disso eles usaram um modelo de camundongos para análise da tumorigenicidade. Né? Basicamente eles injetaram esses tumores, essas células, esses aglomerados globulares de células cancerígenas foram injetadas, no caso, na coluna cervical de alguns camundongos. E teve 3 camundongos apenas que foram usados como grupo controle, mas nesses 3 camundongos foram injetadas células que não se desenvolveram dentro de um aglomerado. Né? Elas não estavam desenvolvidas dentro desse aglomerado globular. E isso foi muito importante para poder manter o grupo de controle. Também foi usada em imunohistoquímica, basicamente com o uso de antígenos para você conseguir verificar a existência dos sítios de ligação, né, a existência da expressão de alguns sítios de ligação e o fenótipo das células cancerígenas. Foram utilizadas também outras técnicas de caracterização biológica das células tumorais, especificamente através do PCR, onde eles procuraram identificar quais eram os genes de expressão de sítios de ligação a medicamentos ou de sítios de ligação que sejam mais resistentes, né, a esse medicamento. E aqui nos resultados a gente pode ver na figura A, na figura A a gente tem as células que não estão formando aglomerados globulares. Né? Na figura B já são as células que formaram aglomerados globulares. Né? Lembrando que as células que não estão nesses aglomerados, que são as células da figura A, são células que foram usadas no grupo controle. Os outros camundongos utilizados nesse estudo foram injetados com células semelhantes a essas da figura B, né, que são as células, os aglomerados globulares. Nessa figura 2, o que você tem são os gráficos que mostram o seguinte. Nessa figura 2, a gente percebe que o CD34, o CD105, ele deu não reagente. Essas células dos aglomerados globulares, eles são células que não tinham a expressão dessas duas proteínas, e essas proteínas são sítios de ligação para medicamentos. Em contrapartida, foram expressas nessas células 2 outros tipos de proteína, que são o CD44 e o CK17, que são duas proteínas que estão presentes em tipos de câncer que são resistentes à quimioterapia. Aqui na figura 3, o que nós vemos em primeiro lugar, né, na figura 3A, ABCG2 também é uma proteína, no caso uma proteína transportadora, e ela é uma proteína que ela está expressa tanto na faixa T1 a T8 dessa citometria, ela está mostrando que essa proteína ela é expressa e é uma proteína que ela também está presente em células que são resistentes à quimioterapia. E essas mesmas células que foram utilizadas, né, onde se verificou a presença dessa proteína, elas também foram expostas a 2 medicamentos, né, doxorubicina e paclitaxel. Esses 2 medicamentos são medicamentos quimioterápicos, e o que se percebeu é que a respeito da doxorubicina, 48% dessas células que expressavam a BCG2, elas eram resistentes a essa droga. E as células, os aglomerados globulares, né, que foram expostos ao paclitaxel, 78% delas eram resistentes também ao uso dessa segunda droga, né, do paclitaxel. Aqui nós temos algumas fotos, tá, da figura 4. A figura 4, ela está mostrando na figura 4A, por exemplo, dá para a gente perceber na figura da direita 3 camundongos, onde está circulado são os tumores que se desenvolveram. Né? Esses tumores foram injetados na coluna cervical e se desenvolveram aqui. Na figura da direita são os 3 camundongos de controle, né, do grupo de controle. Dá para perceber que eles não têm o desenvolvimento desses tumores, né? E aqui embaixo a gente pode perceber, né, também na figura 4B,
a gente pode perceber a vascularização, né, das células tumorais. Nessa figura, na figura 5, todos esses dados aqui, OCT4, PIWIL2, MYC, STAT3, SOX2 e beta-actina. Beta-actina, no caso, só referente a T1 a TT8. Essas primeiras cinco faixas, elas são a identificação de genes que expressam proteínas que são resistentes a medicamentos antitumores, né, antitumorais. E nesse caso, o Western blot, através do Western blot, foi possível verificar que os marcadores OCT4 e PIWIL2, eles foram os marcadores que estavam mais abundantes, né, na expressão dessas células. Então, nesse estudo, foram mostradas, de acordo com o que a gente viu, né, de acordo com os dados que foram coletados, o que os autores do estudo perceberam é que existem sim evidências de que existe uma hierarquia nas células tumorais no câncer de colo de útero e também existe essa resistência aos medicamentos. Percebeu-se também que existe uma evidência, né, de que essas células tumorais elas expressam as proteínas CD44 e CK17, que são proteínas resistentes, né, às medicações, e também o que se percebeu é que essas células que expressam essas proteínas, elas possuem propriedades de célula-tronco. Né, e dá para perceber isso. Por que dá para perceber isso? Por causa dos aglomerados globulares, né, por causa das cobaias que foram injetadas com os aglomerados globulares. Essas cobaias acabaram desenvolvendo um tipo de câncer que era mais resistente mesmo ao medicamento, enquanto que os outros camundongos do grupo controle não desenvolveram, sequer chegaram a desenvolver, né, os tumores. E, de acordo com esse estudo, dá para perceber a necessidade da criação de terapias que tenham essas células como alvo do tratamento. Porque o que acontece, o alto grau de mortalidade, né, a alta porcentagem de mortalidade entre mulheres que têm esse câncer de colo de útero, ela se deve exatamente a isso. Né? Os autores eles até questionam muito isso, que muitas pacientes elas fazem todo o tratamento quimioterápico, se recuperam, têm a cura, mas aí o câncer volta, né? E muitas vezes ele volta até um pouco mais agressivo. E justamente a teoria é que o tratamento que é utilizado atualmente é um tratamento que ele não consegue chegar até essas células que são mais resistentes, não consegue chegar até essas células que possuem essas propriedades de célula-tronco. E na descrição desse vídeo eu vou deixar o artigo completo, né, caso alguém esteja vendo e queira ler o artigo, né, onde você tem toda a descrição detalhada da metodologia.